Você pode ter opinião diferente da minha, e isso é muito normal. Porém, nossas opiniões não têm nenhum valor diante da palavra de Deus. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro e toda vez que eu discuto com ele qualquer assunto, ele me pergunta: está escrito aonde? É assim que deve ser todo crente salvo em Jesus Cristo. Tem que se importar se está escrito na Bíblia e se não está saindo de forma deturpada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, Salmo de Davi, muito conhecido naturalmente. Sabemos muito desse profeta, rei, guerreiro e cantor. Porém, eu penso que Deus se apaixonou por ele, porque viu um homem enfrentar um leão e um urso em defesa de algumas ovelhas. Eu acredito que o Senhor disse: um homem que enfrenta um animal tão feroz para defender ovelha tem que ser rei do meu povo. Um dia eu estava na igreja e nunca mais me esqueço quando o presidente da Convenção Geral do Pernambuco segurou a Bíblia, entregando para outro pastor, dizendo as seguintes palavras: aqui está, se dirigindo à igreja, a coisa que Deus mais ama na terra. Ele tem toda a razão. Ele está coberto de razão. A igreja do Senhor Jesus, aquela que foi comprada pelo seu sangue puro, é de valor inestimável. E é por isso que todo salvo em Cristo tem o mesmo sentimento quando assiste alguém que não respeita o povo de Deus, que não tem compromisso com a palavra de Deus. Vamos sempre repudiar aqueles que fazem descaso da coisa que mais Deus ama aqui na terra. O pastor tem qualidades que a gente precisa observar, assim como as ovelhas também. Porque, como já disse no outro vídeo, não foi casual que o Senhor Deus procurou a figura do pastor para liderar o seu povo. Se nós não estamos preocupados com as qualidades que o nosso pastor nos oferece, com certeza não somos ovelhas de Cristo. Porque todo salvo em Cristo, ovelha do seu rebanho, está preocupado com a liderança, com o seu guia espiritual. Salvação é coisa séria
e as coisas de Deus têm que ser tratadas com seriedade. A salvação, ela é individual, sem dúvida. E como começa o processo da salvação? Começa quando um pregador que já faz parte de uma igreja, movido pelo Espírito Santo, vai buscar as vidas perdidas para o Senhor Jesus. É impossível um cristão não ter o prazer de ver vidas se convertendo a Deus. Por quê? A Bíblia é o livro missionário. Deus Pai missionário, Deus Filho missionário, Deus Espírito Santo missionário. Você foi salvo porque um missionário pregou a palavra, mas você não tem vontade de evangelizar? Você não prega a palavra de Deus? Há uma grande probabilidade de você não ser um salvo. Porque o Espírito Santo no salvo, ele induz, ele injeta o desejo de buscar almas perdidas para a casa de Deus. E tudo isso envolve a figura do pastor, que é a base central de uma igreja saudável. Toda igreja doente, toda igreja que não tem saúde, toda igreja anêmica, provavelmente o maior responsável é o pastor. Li uma ocasião que se alguém tem interesse em conhecer a saúde da igreja, coloque o termômetro na boca do pastor. Pois bem, então a salvação ela vem na vertical e na horizontal. Ela é totalmente de Deus, mas começa com um pregador que faz parte de uma igreja. E não faz parte de uma igreja porque escolheu, mas porque o Espírito Santo dentro dele envolve no desejo de procurar um líder, de fazer parte de uma comunidade. Então, essa conversa que nós estamos vendo por aí, de que dá para ser um cristão, dá para ser um salvo, dá para ter Jesus dentro de si, perdoe-me a redundância, sem fazer parte de uma comunidade cristã, sem ter um pastor. Isso é balela. Não há respaldo bíblico. Cristianismo não é filosofia humana. Que Espírito Santo é esse na vida de um homem que, olhando as Escrituras, palavra do mesmo, se confronta? É inadmissível. Se eu sou salvo em Cristo, naturalmente eu tenho ânsia, anelo pelas coisas que estão escritas na Bíblia. E igreja é instituição divina. Você é salvo em Jesus Cristo, mas tem desejo de fazer parte de uma comunidade cristã. Se você não tem esse desejo, meu amigo, rapidamente se converta a Cristo, porque você ainda não é salvo. Continuando. Pode o pastor interferir na salvação
de suas ovelhas? Sem dúvida. Porque, mesmo sendo a salvação de departamento pessoal, fique sabendo que ao entrar dentro de uma igreja e ter um pastor, estaremos de alguma forma submissos às suas doutrinas, ao seu comportamento. E achamos luz na palavra de Deus, e eu vou ler o que está escrito. Livro aos Hebreus, escritor desconhecido, capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Meu Deus! Senhores, estão ouvindo isso? Não apenas temos que ouvir a sua palavra, mas atentando para a sua maneira de viver. Será que realmente são todos os homens que têm vida cristã para que a gente atente para ele? Será? Será que temos que imitar? Será? E não são poucos que imitam a vida do seu líder. Logo, qual será o seu fim? Então a pergunta já é respondida. O pastor não só pode atrapalhar o processo da vida da igreja, como levar pessoas para o inferno. No outro vídeo, eu vou falar sobre doutrinas que algumas igrejas colocam em paridade com a palavra de Deus. Os senhores e senhoras ficarão espantados, porque eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo estão esquecidos de algumas coisas que tiveram que prometer antes de ser membro da Igreja Assembleia de Deus. E aqui mora um grande problema. Fica para o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.